E aí, vamos falar de informática? Eu sou o Jair e você está no canal Vamos Falar de Informática. Hoje vamos dar sequência à nossa quinta aula de WPS Office, ainda falando sobre o editor de texto apenas. Se você é novo aqui pelo canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Vamos Falar de Informática, canal esse destinado a pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento de informática. Aqui eu tento trazer a informática de uma maneira mais simples, sem muitos termos técnicos, né, que é para não dificultar e não assustar aqueles que estão começando ainda. Por isso, já vai se inscrevendo aí no canal, caso ainda não seja inscrito. Já deixa aquele like também. E depois de assistir o vídeo, aí você começa a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegrams e afins. Porque depois da vinheta, a gente já começa a nossa aula direto lá da tela do WPS Office. Como eu falei antes da vinheta, já estamos aqui com o WPS Office aberto, prontinho para iniciarmos a nossa aula. Essa aqui é a nossa quinta aula de WPS Office. Já mostrei aí algumas outras funções que você pode rever assistindo aí os outros vídeos e estão disponíveis na playlist aí na descrição do vídeo, né, para facilitar a sua vida. O primeiro tópico da aula vai ser os comandos copiar, colar e recortar. Esses três comandos que existem em todos os programas do computador. As teclas de atalho deles são sempre as mesmas. Pode ser que venha mudar aí de algum programa para outro, mas 99% dos programas usam as mesmas teclas de atalho. Estou dando ênfase aqui às teclas de atalho, porque quando você aprender o uso das teclas de atalho desses três comandos, eles vão facilitar e muito a sua vida, não só aqui no WPS Office, mas no uso do computador como um todo. Eu escrevi aqui na tela, né, para ficar mais fácil de você memorizar aqui as três teclas de atalho. A tecla Ctrl é essa tecla que geralmente vem escrita em cima dela essas quatro letras, esse CTRL, e para usar essas três teclas de atalho, você segura a tecla Ctrl uma vez e digita a outra tecla correspondente ao comando que você quer usar. Como os nomes já sugerem, a função deles também é exatamente essa. Ctrl C vai copiar alguma coisa que você queira, Ctrl V vai colar aquela coisa que você copiou e Ctrl X vai recortar também qualquer coisa aí que você queira. Além das teclas de atalho, você vai encontrar esses três comandos aqui do lado esquerdo, aqui no cantinho do lado esquerdo da tela. Você pode usar tanto clicando lá em cima deles ou usando as teclas de atalho. E agora vamos ver aqui na prática e entender aqui também a diferença dos comandos copiar e recortar, que acaba confundindo um pouco. No caso aqui, o copiar, ele vai fazer uma cópia daquele texto, daquela parte do texto. Vamos fazer o exemplo aqui com essa frase. Para copiar, assim como qualquer outro tipo de modificação que você for fazer no texto, primeiro seleciona ele. Selecionado, aí você pode vir aqui em copiar, usar as teclas de atalho, Ctrl mais C, ou clicar com o botão direito do mouse em cima aqui do texto que está selecionado, e também vai aparecer aqui nesse menu suspenso a opção copiar, né, o comando copiar, assim como recortar e colar também. Né. Apertei aqui Ctrl C, copiou o texto, e agora vou colocar ele aqui embaixo. Para isso eu vou e colo. Caso colado, seguro a tecla Ctrl e aperto a letra V. Ou, se preferir, clique em colar aqui no canto esquerdo, ou ainda clico com o direito no local aonde eu vou colar, venho aqui no menu suspenso e clico em colar. Perceba que eu só copiei uma única vez e consegui colar aquela frase 3 vezes já. Se eu quiser ou se for necessário, eu posso sair colando quantas vezes eu quiser. Enquanto eu não copiar uma outra coisa, essa frase aqui ela vai ficar disponível para eu colar quantas vezes eu quiser. Ou então, enquanto eu não desligar o computador. Eu fechar aqui o WPS Office e abrir novamente, se eu colar, ele cola de novo. E eu fechar e for para outro programa, e lá no outro programa eu usar o comando colar, ele vai e cola também essa mesma frase aqui. Então, se eu vou repetir uma mesma parte do texto, uma mesma frase várias vezes no texto, não vai ser necessário eu ficar copiando e colando, copiando e colando. Copia uma vez e aí vai só colando
colando. E você pode perceber que quando você usa o comando copiar, ele faz uma cópia e vai colando a cópia daquele texto. No caso, o texto original, ele continua aqui. Já se eu usar o comando recortar, vocês vão ver que ele tem uma pequena diferença com relação ao comando copiar. Vamos selecionar aqui de novo e usar a ferramenta recortar. Vou aqui na tesourinha dessa vez. Cliquei. Veja que ele recortou a frase aqui do texto. No caso, ele retirou a frase do texto. Agora eu vou colar. Vamos aqui embaixo de novo. Vem aqui colar. Aí quando eu colo, ele vai e coloca a frase que eu recortei, né, naquele local que eu colei. Assim como acontece com o copiar, depois que eu recorto, aí eu posso colar aquela frase quantas vezes eu achar necessário. Preste atenção, ele retirou o original aqui do seu local que estava antes. O comando recortar, quando você precisa retirar uma frase de um determinado local do texto para colocar em outro. O nosso próximo tema aqui da aula são os word arts. Esses word arts são uns efeitos que você pode usar no texto, dependendo do tipo de texto que você está fazendo, pode ser que você queira dar uma enfeitadazinha na letra, para você chegar a ter esses word arts, vindo aqui na guia inserir, aqui na parte de cima, e aqui mais pro lado, aqui mais no meio tem aqui o nome word art. Aí você pode usar eles para criar um texto do nada. Aí eu venho aqui em inserir o word art, escolho um modelo desses aqui já pré-definidos, vamos nesse azul. Vai aparecer aqui na folha esse quadrado com essa frase, né? Insira o texto aqui. Aqui é só você digitar o texto que você quer, né? E vamos digitar aqui um texto. Digitado o texto, veja que ao lado dele aparece um quadrado, um retângulo. Quando você coloca o mouse em cima de qualquer uma dessas bolinhas, a seta do mouse fica nesse formato de setinha dupla. Ele deixa de ser essa barrinha para ser essa setinha. Você clica em cima e arrasta que ele vai aumentando o tamanho do retângulo. Quando você aumenta o tamanho do retângulo, isso significa que você pode colocar um texto maior dentro do retângulo, sem precisar você alterar o tamanho da letra. Também aparece essas linhas, né, do retângulo, essa linhazinha pontilhada. Quando coloca o mouse em cima, aparece essa cruzinha preta. Quando estiver no formato dessa cruzinha preta, você pode clicar, segurar e arrastar, caso você queira mover ele para algum outro lugar do texto. Mas ele só arrasta quando tiver com essa cruzinha preta. É quando você colocar o mouse em cima da linha. Uma outra forma de você fazer o word art é você pegar um texto que já está pronto e transformar esse texto em word art. Para isso você precisa selecionar, vai lá na guia inserir o word arts novamente e escolhe o modelo. Quando você clica no modelo, aquele texto ele vai ser transformado em um word art. Esse aqui, como ele ficou grandão, se você quiser diminuir o tamanho dele, selecionar o texto, vem no tamanho do texto e através daqui você consegue diminuir ou aumentar o tamanho do texto. Esses pontinhos que tem em volta do retângulo é só para você aumentar e diminuir o tamanho do retângulo, caso o texto ou a frase que você for colocar não estiver cabendo dentro dele. Depois que o word art está pronto, se você quiser, você pode trocar por outro. Pode também vindo aqui do lado e mudar a cor do texto, do preenchimento do texto e a cor do contorno do texto. No caso dessas opções aqui, né, para você mudar o formato do word art depois de pronto, das cores do contorno e do preenchimento, só vão aparecer com o word art selecionado. Você pode prestar atenção que aqui em cima apareceram duas novas guias, ferramentas do desenho e ferramentas de texto. Normalmente elas não aparecem. Você pode perceber agora que elas não estão mais aparecendo aqui. Ferramentas de texto e ferramentas de desenho só aparecem a partir do momento que você clica ou que você seleciona o word art. Aqui tem muitos recursos, não vou mostrar todos nessa aula, para a aula não ficar muito grande. O nosso próximo tópico aqui da aula de hoje é a ferramenta classificar. Você pode encontrar ela aqui na guia página inicial. Ela é representada aqui por uma espécie de escadinha com a setinha para baixo e a sua função é organizar palavras em ordem alfabética. Como você pode perceber aqui, eu estou com uma pequena lista aqui com os nomes e eles estão todos misturados, não estão em ordem alfabética. Se for com números, aí ele fica em ordem crescente, né, ou decrescente, mas para você usar a ferramenta classificar é bem simples. Primeiro de tudo, como sempre, selecione a área que você quer modificar. Vem aqui na ferramenta classificar, aqui nessa tela você indica como você quer fazer a classificação, né, como você quer organizá-los. Nessa parte aqui de parágrafo você não precisa mexer. Aqui do lado em tipo, aí você escolhe. No caso aqui como é texto, ele já identificou que é texto. E quando tem números e ele não identificar
já direto como números, aí você clica aqui na seta e coloca número. E aqui do lado você escolhe se vai ser em ordem crescente ou decrescente. Feita a escolha, é só clicar em confirmar. Veja que antes estava Nordeste primeiro e aí agora já ficou depois do Bahia, né? Depois do B. Ele vai organizando na ordem de acordo com a inicial de cada frase. Vamos colocar aqui decrescente agora. Aí você vai perceber que ele vai inverter a ordem. Agora vamos selecionar e classificar novamente. Ferramenta classificar, lembrando que ela fica na página inicial. Agora, como eu coloquei os números antes do texto, como eu quero que ele organize pelos números, é necessário fazer aquela troca que eu mencionei antes. Venho aqui em texto, coloco o número, deixo crescente, confirmar, e aí ele vai organizar de acordo pelos números que estão antes do nome, né? Se eu não deixar marcado aqui que é pelos números, aí ele não vai conseguir fazer a classificação direito. Vou só colocar aqui para fazer o exemplo. Está texto, apesar de ter os números, ele está como texto. Vou colocar decrescente. Veja que ele misturou. Era para começar do 52, que é o número mais alto, né? Que ele começou do 8. E essa foi a ferramenta classificar. E o nosso próximo tópico é a ferramenta caixa de texto. A ferramenta caixa de texto, ela vai servir para você colocar uma pequena frase ou um pequeno texto ali, assim, separado do texto normal, né, do texto original. Se você abrir um jornal ou uma revista, provavelmente você vai ver que em alguns pontos eles vão ter um textozinho ali em destaque no meio do próprio texto ou ao lado do texto, tipo uma legenda de uma foto. E isso também pode ser feito através dessa ferramenta que eu vou mostrar agora, que é a caixa de texto. E ela se encontra aqui na guia Inserir Caixa de Texto. Aqui você clica aqui em cima do nome caixa de texto que tem aqui abaixo. E aqui você escolhe o formato ou o tipo da caixa de texto que você vai utilizar. Normalmente é sempre a caixa de texto horizontal, né? Dificilmente usa essas outras, então vamos só na horizontal. Clicou nela, aparentemente não aconteceu nada, mas aí você precisa dar um clique dentro do texto, né? Aqui dentro da folha. Quando você der um clique, aí vai aparecer esse retângulo, esse quadradinho. Só para reforçar, quando você escolher o formato da caixa de texto, ela só aparece quando você clicar no texto. Veja que ela tem o fundo preenchido na cor branca. Quando eu coloquei ela aqui em cima do texto, ela cobre o texto devido a esse fundo ser na cor branca. Mas aqui para digitar, é só clicar dentro dela e digitar o texto que você deseja. E aqui dentro o texto é normal. Alterar o tamanho do texto, é só selecionar e na ferramenta da fonte, tamanho da fonte, colocar o tamanho que você quiser, mudar a fonte, a cor, a formatação padrão normal que você faz em qualquer texto, você também vai fazer no texto que tiver aqui dentro da caixa de texto. Veja que aqui em cima também apareceu aquelas ferramentas, aquelas guias que apareceram junto com o WordArt, ferramentas de desenho e ferramenta de texto. E você perceber aqui embaixo vai ter aquelas mesmas opções que tinha lá no WordArt. Tem os pontinhos brancos, as bolinhas brancas para você modificar o tamanho da caixa de texto e o formato. Tem a linha em volta para você arrastar ela para outro lugar. E como eu falei lá do jornal, se você colocar aqui a caixa de texto no meio do texto, veja que primeiro ela fica por cima, cobrindo o texto, mas aqui ao lado vai aparecer essas outras ferramentazinhas. E nessa primeira, a ferramenta aqui quebra de texto, quando você clica nela, ela vai lhe dar outras opções. E aqui você pode escolher a forma como a caixa de texto vai ficar com relação ao texto. Aqui ela está por cima. Aí eu posso colocá-la dentro do texto, clicando aqui na opção quadrado. Veja que o texto se abriu e a caixa de texto ficou dentro dele, né? Abriu um buraco no meio do texto. Dependendo do tipo de texto que você esteja fazendo, pode ser interessante usar ela assim. Além também dessas outras opções aqui que você pode escolhendo, vendo aí de acordo com a sua necessidade. Começa aqui superior e inferior, ele vai deixar a caixa de texto no meio do texto, assim, mas com texto acima e abaixo, sem texto do lado. Ou então você pode apenas usar ela aqui do lado, simplesinhas assim, colocar aqui um contorno, ferramenta de desenho, contorno, e tá lá o texto dentro daquele quadradinho, dentro do retângulo ali destacado lá na folha, dependendo da necessidade que você quiser. Ou até mesmo ferramenta de desenho e ele com um preenchimento também. Então é isso, vamos finalizando aqui o nosso vídeo por hoje.
Espero aí que vocês tenham gostado, né, do assunto da aula e desses tópicos. Lembrando que qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Qualquer elogio também, né? Porque não todo mundo gosta de elogio quando é sincero. E também de críticas, né? Críticas construtivas, críticas que ajudem a melhorar aqui o conteúdo do canal, a nossa forma de fazer as aulas também. Fique à vontade para comentar sempre que achar necessário. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar, né, com o maior número de pessoas que você conhecer e também dar aquele joinha para avisar aí para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal. No mais, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e vamos falar de informática.